Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações de Fluminense e Juventude. Fluminense tentando quebrar um tabu, 20 anos que não vence lá no Alfredo Jaconi, e Renato Gaúcho prepara duas mudanças para o time do Fluminense. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, fica ligadinho nesse vídeo até o final para você saber de todas as informações. Deixa seu like aqui, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Tem uma opção nova aqui, hypar o vídeo. Se você puder clicar nessa opção, você ajuda esse vídeo a ter um alcance maior. E claro, clube de membros ativo. Se você quiser se tornar membro do Falando de Flu, fica à vontade, você vai também nos ajudar muito. Fluminense que volta a campo tentando voltar a vencer uma partida de brasileiro e voltar a vencer uma partida principalmente contra o Juventude. A última vitória do Fluminense contra o Juventude no Alfredo Jaconi faz 20 anos. Foi em 12 de outubro de 2005. Eu não sei se você lembra desse jogo, mas foi um bom jogo do Fluminense, né? Só para você ter uma ideia, o time do Fluminense que entrou em campo foi o seguinte: Kleber, goleiro no gol, Gabriel, lateral direito, que teve muito destaque naquele ano de 2005, Milton Duor, Gabriel Santos e Juan. No meio de campo a gente tinha Marcão, Arouca e Petkovic. No ataque, Radamés, Rodrigo Tiwi e Tuta. Esse foi o time mandado a campo pelo Abel Braga naquele time. Ele jogava num 3-5-2. O Marcão recuava para jogar de líbero. Então foi a nossa última vitória no Alfredo Jaconi. A gente venceu esse jogo por 4-3. Foi um jogo eletrizante. O Fluminense começou mal e depois virou a partida e conseguiu vencer. Então 20 anos se passaram e a gente tenta quebrar esse tabu no jogo de hoje. O Fluminense que conta com alguns retornos importantes. Tem muitos jogadores lesionados ainda. Não tem Facundo Bernal, não tem Guga, não tem Lima, não tem Canóbio, não tem Germancano, não tem Otávio, são vários desfalques. Mas a gente conta por dois retornos: Thiago Silva poupado no último jogo e Riquelme Felipe recuperado de contusão, também viajou para Caxias do Sul. E o que o Renato Gaúcho pretende fazer para surpreender o time de Caxias do Sul lá, no Jaconeiro, como o pessoal chama carinhosamente? O time do Fluminense vai vir a campo com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita. A dupla de zaga tem o retorno do Thiago Silva e tem uma dúvida da parte do Renato se vai jogar o Ignacio, se vai jogar o Freitas, se vai jogar um ou outro. Vamos ver qual que vai ser a opção do Renato. Na lateral esquerda vai jogar Gabriel Fuentes. No meio de campo, Fluminense com muitas limitações de volante, tem apenas 3 disponíveis: Hércules, Nonato e Martinelli. As opções do Renato muito provavelmente vão ter o meio de campo com Martinelli e Nonato, com o Paulo Henrique Ganso fazendo essa ligação. E no ataque ele vai manter o John Arias na direita. Keno ganha a vaga do Canóbio, que passou por um processo cirúrgico na última quinta ou sexta-feira. E no centroavante, Everaldo. O que a gente pode analisar dessa montagem de time do Fluminense? É um time que vem sofrendo algumas críticas, principalmente pelo espaçamento que os jogadores vêm apresentando em campo, né? John Arias muito isolado na direita, Keno muito isolado na esquerda, Paulo Henrique Ganso ainda sem muito ritmo de jogo, sem conseguir construir as jogadas de uma forma muito efetiva, potencializando o jogo dos demais jogadores. Paulo Henrique Ganso, que até no último jogo também tem um fato curioso, saiu muito chateado de campo, né? Deu para ver a satisfação dele. Tem um lado positivo disso, que o cara pelo menos está querendo jogar, está querendo demonstrar que está disponível para jogar, mas também tem o lado, né, negativo, que ele não vem jogando bem. Então é por isso que ele vem saindo jogo após jogo. E uma das críticas que a torcida tricolor faz é principalmente pelo meio de campo tricolor. Eles acham que esse meio de campo Martinelli e Nonato não tem a mesma pegada, ainda mais com o acréscimo do Ganso. Não consegue ser um meio de campo de muito combate. Mas o Renato Gaúcho também não tem muitas opções, ele tem que ir com o que ele tem. Uma das coisas também que é muito debatido entre a torcida tricolor, muito provavelmente também internamente, o Fluminense faz uma boa campanha. O Fluminense nesse momento está em 6º lugar no Brasileiro, porque o Ceará venceu o seu jogo e está muito encaminhada a classificação na Copa Sul-Americana, inclusive em primeiro, só que não anima muito a torcida faz muitas críticas. Claro, o time não vem jogando bem. Será que hoje vai ter uma mudança, vai ter um romper desse jogo e a gente vai conseguir jogar bem? Eu acredito que não. Eu acho que a gente ganha hoje vai ser mais na base da emoção, na base do sufoco ali, mas esperamos que o Renato Gaúcho consiga dar uma cara melhor para esse time. Lembrando, falta apenas 5 jogos até o Fluminense chegar ao Super Mundial. Tem o jogo de hoje contra o Juventude, tem o jogo do meio de semana contra a Aparecidense pela Copa do Brasil, tem o jogo de final de semana contra o Vasco, tem o jogo contra o Once Caldas e encerra contra o Inter e vai jogar o Super Mundial, o primeiro jogo contra o Borussia Dortmund. Do jeito que a gente vem jogando, realmente não vem empolgando, mas esperamos que até lá, né, um mês para o Super Mundial, o Renato Gaúcho consiga dar mais sua cara para esse time. Eu continuo falando, eu acho que a evolução do time do Fluminense passa muito por uma mudança de esquema tático. Eu tentaria um 4-4-2 nesse time, mas o Renato continua insistindo nesse 4-3-3. Vamos ver se o time vai conseguir performar um pouquinho melhor. Claro, ele atribui isso um pouco à falta de tempo para treinar, à falta de jogadores, né, que estão lesionados, mas eu também atribuo isso um pouco à falta de trabalho ali, né, de ser um pouco mais ousado, fazer uma mudança mais drástica de esquema de algumas peças
Peças até acho um pouco difícil nesse momento, mas eu faria uma mudança de esquema tático ali, jogaria no 4-4-2. Daria até para jogar com esse time aí mesmo, entendeu? A única mudança que eu acho que poderia acontecer é a entrada do Hércules na vaga do Ganso, traria o John Wallace para jogar um pouquinho mais por dentro e botaria ali no ataque, né, Keno e Everaldo, ou até mesmo sacaria o Keno, manteria o Ganso, deixaria uma dupla de ataque John Wallace e Everaldo, mas não é o que o Renato faz. Então outro ponto também que eu espero que o Renato não demore muito no jogo de hoje é mexer. Ele, às vezes o time demonstra um cansaço, ele demora muito para mexer no time e espero que ele não faça isso. O time do Juventude, por outro lado, também não vem num bom momento, né? O time do Juventude, que nesse momento ocupa a 18ª colocação do Brasileiro, perdeu seus últimos 3 jogos, trocou de treinador lá, né? O Tencate, agora o treinador do Juventude, e vem com muitas dúvidas para o jogo de hoje. Né? O provável Juventude falado na escala, pelo GE é o seguinte: Gustavo no gol, Everton, Abner, Wicke, Angel e Alan Ruschel, Kaique, Jadson, Mandaca e Jean Carlos. No ataque, Bataglia e Gilberto. Esse é o provável time do Juventude. Juventude que vem muito mal do Brasileiro. Perdeu seus últimos jogos. Perdeu o último jogo, inclusive, de 5-0 para Fortaleza. Fortaleza que ontem tomou 3-0 do Vasco. Então, a gente espera que o Fluminense não ressuscite mais um time que está muito mal das pernas e consiga realmente fazer um bom jogo. Uma vitória do Fluminense pode deixar o Fluminense no G4, não chega porque o saldo do Cruzeiro é muito bom, né? Mas o Fluminense vai ganhar a posição que perdeu para o Ceará e vai ficar com 16 pontos, mesmo número de pontos na pior das hipóteses que o Cruzeiro. Uma derrota do Fluminense ele pode ser ultrapassado por Atlético Mineiro, Bahia e Botafogo. Então, tomara que o Fluminense não vacile, consiga vencer seu jogo e fique ali numa posição bem confortável, bem confortável não, né? Mas colado ali no G4 do Brasileiro, que a gente espera muito. O Fluminense conseguindo fazer um Brasileiro decente esse ano. E também só para a gente poder finalizar minha projeção, né, desses 4 últimos jogos. Eu tinha projetado inicialmente 9 pontos, depois recalculei para 7 pontos e o Fluminense não vai conseguir chegar. O máximo que o Fluminense vai chegar nessa minha projeção, né, dos recortes de 4 em 4 jogos se eu não me engano, em 6 pontos. Caso vença o Juventude, vencer o Sport e Juventude, chegaria a 6 pontos. E depois a gente vai fazer a projeção, né, para os próximos 2 jogos ali, que tem a pausa para o Super Mundial. Já até adianto aqui, próximos 2 jogos acho que o Fluminense somando 3 pontos. Acho que vence o Vasco e perde por o Inter, mas a gente vai continuar aqui trazendo muitas informações para você até esses jogos acontecerem. E queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve dessa moral para a gente. Estamos tentando, lutando para chegar aos 12 mil inscritos, então sua inscrição aqui ajuda muito. Deixa seu like nesse vídeo de hoje, seu like é muito importante também para a gente. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais algum amigo que você tricolor, para que ele possa conhecer o Falando de Flu. E também, se você quiser ser membro, seja membro aqui do canal. E lembrando, hoje, dia de jogo do Fluminense, a gente tem pré-jogo do Fluminense, tem pós-jogo do Fluminense, para você ficar bem informado. Então, a gente tem pré-jogo, pós-jogo e muito provavelmente na segunda-feira teremos uma mesa redonda aqui no canal para poder debater, além de toda a rodada, como foi o desempenho do Fluminense nessa 9ª rodada de Brasileirão. Saudações tricolores, galera, bom domingo a todos e até a próxima.